Bem, eu quero falar sobre as notícias envolvendo Pedro e companhia. O atual clube aí do Jorge Jesus, o Al Hilal, consultou o Flamengo, né? Ofereceu 6 vezes o salário do Pedro, a gente falou ontem para vocês. É um valor assim estratosférico. Eles ofereceram 6 milhões, né, 5,22 milhões, não tem esse valor exato, mas quase 6 vezes o valor do salário do Pedro, para o Pedro ir para lá. E ao Flamengo, cerca de 30 milhões de dólares, né? Eles fazem negócio em dólares, pelo Pedro. A gente está falando de, se fosse em dólares, cerca de 150 milhões. Se for em euros, 156 milhões de reais. E a gente está falando aí, cara, de um negócio que seria uma das maiores vendas do Flamengo. Só que o Pedro hoje, ele é além de ser jogador de seleção brasileira, ele é inegociável. O Flamengo entende que só se chegarem com o valor da multa, 60 milhões de euros, que levam o Pedro, tá? E aí, o Pedro também não tem interesse em ir para a Arábia agora, tá? Então, proposta salarial na casa de 6 vezes aí o valor do que ele recebe, e eles não desistiram do Pedro. A notícia é essa: eles não desistiram do Pedro, tá? Eles ofereceram esses valores altíssimos, uma forma até de um assédio, né? Oferecer 6 vezes o que ele ganha, e ao Flamengo 30 milhões, né? Cerca de 150 milhões na cotação de reais. E eles não desistiram do Pedro, eles vêm em cima novamente. E a questão aí do Chelsea, né, que está interessado no Matheus França também. Além disso, né, o Pedro, a gente vai falar aqui, tem outras equipes interessadas no Pedro. Deixa eu só falar sobre a questão do Matheus França, que a gente vai pegar caso a caso, né? Segundo o portal Mail Sport da Inglaterra, eles acenaram já com uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 122 milhões de reais. A gente está falando de quase 300 milhões de reais se o Flamengo vende o Pedro e o Matheus França. Olha o Flamengo podendo, né? A gente não quer que venda, né? Principalmente o Pedro, mas olha o Flamengo podendo fazer quase 300 milhões de reais em vendas, sem SAF, sem nada. É impressionante o poder do Flamengo, né? Os ativos do Flamengo quanto vale. E o Flamengo não vende. O Flamengo tem lucro desportivo, né? O Newcastle, o Crystal Palace, o West Ham também tem interesse na contratação do Matheus França, tá? E aí, a gente tem essas informações aqui. Vale a pena a gente falar aqui também, já que a gente está falando dos dois casos, do Pedro e do Matheus França, que são possibilidades aí, né? E agora tem o Ayrton Lucas também na parada, que os caras estão interessados no Ayrton também. O Pedro recebeu sondagens do Nottingham Forest também e do Brentford. Eu não acredito muito no Brentford não, tá? No entanto, as conversas estão em estágio inicial e não foi apresentada nenhuma proposta. Informação aí tá da Raíza Simplício, e ambas as equipes entendem que o Pedro está valorizado no mercado e que a diretoria do Flamengo vai fazer jogo duro, e tem que fazer. O Flamengo só não quer vender o Pedro, né? Assim como o Zenit não quer vender o Claudinho, o Flamengo não quer vender o Pedro. E aí, gente, a gente sabe que tem outros negócios acontecendo, inclusive o Vitor Gabriel está perto de deixar o Ceará, né? E recebeu a proposta aí do Gangwon FC da Coreia. Negociação está encaminhada, tá? Segundo o GE, a equipe alvinegra ainda não foi informada sobre o negócio, algo que deve acontecer aí em breve. E o Vitor foi emprestado pelo Flamengo ao Ceará no início da temporada. O contrato iria até o final deste ano. O jogador aí disputou 30 jogos com a camisa do Ceará, marcou 11 gols e distribuiu 5 assistências. Está arrebentando no Ceará o Vitor Gabriel, né? E aí tem essa proposta que acabou que pode tirar o jogador do Ceará e o Flamengo ganhar uma graninha, né? Falar sobre a questão aí que o Vene trouxe,
que a diretoria do Flamengo entende que a possível contratação de Claudinho não impede que o clube continue com as negociações pelo De La Cruz. O entendimento é de que os dois jogadores poderiam se complementar, no caso, em campo com a camisa do Flamengo. Além disso, a diretoria rubro-negra fará um esforço para tentar a vinda de Claudinho e depois será estudado também uma possível investida, no caso, no zagueiro Lucas Veríssimo. Isso a gente já falou ontem, né? O Flamengo vai respeitar o orçamento e a gente trouxe também a informação de compras diluindo em tempo de contrato, do Flamengo aproveitando essa brecha que vai ter na folha, né, fazendo todo um projeto financeiro para contratar os jogadores, inclusive o Claudinho e depois até possivelmente o De La Cruz. Então o Flamengo não desistiu, tá, do De La Cruz. Tá? Essa informação aí muito importante para a gente passar para vocês. O Júlio Miguel Neto também trouxe do interesse do Al Hilal, do JJ, né, Jorge Jesus, querendo o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Né, vem sendo observado pela equipe do Jorge Jesus e eles devem formalizar uma proposta ao Flamengo. E eu trago aqui que eu conversei com fonte ligada à diretoria que me falou que também só vendem pelo valor da multa. Na verdade, o Flamengo só libera pelo valor da multa. O Flamengo não vai aceitar vender nenhum desses jogadores. Pedro, Gabigol, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, nenhum desses estão à venda. O Flamengo entende que são jogadores imprescindíveis para os títulos acontecerem, tá? E o Giuliano Bertolucci está ajudando aí, né, o Chelsea nas negociações com o Flamengo pelo Matheus França, tá? O Bertolucci foi um empresário que fez a venda aí do Ângelo recentemente ao Chelsea também. E como a gente informou recentemente aqui nas páginas Paparazzo Rubro Negro, o time inglês possui interesse na contratação do Matheus França, né, e o Meio Esporte da Inglaterra confirmou. E quem está por trás de vender esses jogadores do Flamengo, ele traz, mas ele leva também, hein? Ele leva para fora também, é o Giuliano Bertolucci, né? Fez isso aí com alguns outros jogadores. A gente inclusive está falando aqui sobre o Ângelo, né, que ele está envolvido justamente para o Chelsea e ele pode estar envolvido nessas negociações aí para tirar alguns jogadores também do Flamengo, tá? Passar para vocês que em processo de transição o lateral direito Mateuzinho está intensificando aí os treinos para retornar aos gramados o mais rápido possível, segundo o jornal Lance, tá? O jogador aí atualmente já treina com bola e vai reforçar aí então, porque a gente tem o Wesley que está arrebentando, espetacular o Wesley, mas vai ter mais um aí, o Mateuzinho, e o Varela tem aquela situação, né, que pode aí ser negociado, que teria sido liberado. Ontem o Braz falou que não deu detalhes, mas disse que tem as conversas lá do treinador com os jogadores e tal, mas a verdade é que a informação que saiu inclusive nos grandes veículos é que o Sampaoli teria dado autorização para negociarem o Varela, né? Então, com o retorno aí do Mateuzinho, ele tem todos os laterais à disposição, o Varela, o Wesley e o Mateuzinho, tá? Aí eu passo para vocês que um dirigente rubro-negro que não quis se identificar falou, né, que o financeiro do clube está fazendo toda uma avaliação para as contratações, vendo o que tem realmente à disposição, como parcelar as compras e tudo mais, as vendas, e que nessas compras, nesse parcelamento e nesse planejamento consta a possibilidade da troca, de colocar um jogador, de dar um jogador na troca, dinheiro mais um jogador pelo Claudinho, para o Flamengo não soltar dinheiro, para o Flamengo fazer negócio justamente com um jogador que não está tendo tanto espaço assim. Então eles deram as características: jogador bom, jogador valorizado, jogador de seleção, né? E que nesse momento não está sendo muito utilizado, que não conseguiu se encontrar no Flamengo, mas que tem um bom valor de mercado. Ontem eu falei do Cebolinha, né, que se encaixa com Cebolinha, mas eu tinha esquecido do Varela. Também, né, também se encaixa com o Varela, né? A gente tem o Guilherme Varela, jogador de seleção uruguaia, mas que não está sendo tão utilizado, não está sendo utilizado no Flamengo, e que tem, né, inclusive veio da Rússia, né, um jogador
que tem aí também um bom valor de mercado, e o Flamengo pode negociar o Varela, pode negociar o Cebolinha, jogadores que são bons de seleção, que têm valor de mercado e que podem acabar sendo utilizados aí na negociação com o Claudinho se o Zenit, né, se interessar. Essa é uma informação aí importante, né, a possibilidade do Flamengo envolver um jogador na negociação aí com o Claudinho para diminuir também o peso aí financeiro da contratação.